companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 23 de maio. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT e da Federação Brasil da Esperança, que faz um informe sobre a Assembleia Geral que elegeu a Executiva Nacional da Federação. Ian Ribeiro, da Executiva Nacional da JPT, fala pra gente da situação atual da juventude e quais são as mais recentes informações. E comentamos ainda o debate, entre muitas aspas, entre Ciro Gomes e Gregório do Vivier. Pessoal, começamos a edição de hoje comentando um episódio da disputa política que ocorreu semana passada, que foi um debate realizado no canal do pré-candidato pelo PDT Ciro Gomes com o ator, humorista, comediante, apresentador Gregório do Vivier. Está disponível no YouTube do canal do próprio Ciro Gomes. E a gente achou importante comentar esse, entre muitas aspas, debate por algumas razões. Primeiro, entre muitas aspas, porque não foi, bem dizer, um debate. O Ciro organizou, na verdade, um espaço para que ele pudesse se projetar em cima do Gregório do Vivier. E qual que é a origem disso? A origem é que o Gregório fez um programa falando sobre o Ciro Gomes, como tem feito sobre vários pré-candidatos à presidência da República. Acontece que nesse episódio, segundo o Ciro, o Gregório cometeu inverdades, mentiras. Na verdade, segundo o Ciro, cometeu até fake news. E bom, o Gregório falou que não foi nada disso. Aconteceu o que ele, Gregório, também chamou de erro factual, que é um termo do jornalismo, e que foi corrigido. E que, bom, pelo contrário, todas as informações são verdadeiras, são checadas, têm fontes e etc. Mas, por conta dessa situação, o Ciro foi lá e chamou o Gregório para poder debater com ele no seu programa Ciro Games. E esse foi o primeiro debate nesse formato. E bom, qual que é a questão que o Ciro tentou articular para apresentar neste, entre muitas aspas, debate? Primeiro foi uma tese, como o próprio gostaria de dizer, que é o seguinte: o Gregório, assim como muita gente, tem dito para os eleitores do Ciro que o melhor caminho para derrotar Bolsonaro, a extrema-direita e o bolsonarismo é, já no primeiro turno, votar no Lula, que é o candidato que tem mais condições, neste momento, de derrotar Bolsonaro, a extrema-direita e o bolsonarismo. E o Ciro diz: opa lá, não é bem assim não. Eu também tenho chances, porque se eu for para o segundo turno, no segundo turno eu também consigo derrotar Bolsonaro. Ou seja, aquele mesmo negócio que ele dizia lá em 2018, de que se ele fosse para o segundo turno, ele conseguiria derrotar Bolsonaro. Acontece, gente, que o Ciro não chega no segundo turno. E nesse momento ele está construindo uma candidatura que tem a tentativa de ocupar um espaço pela direita. Não à toa que as principais e maiores críticas feitas por ele nesse momento são contra Lula e o PT. Tanto o PT nacional quanto o PT também lá no Ceará. De tal forma que esse caminho do Ciro pela direita, ao dizer que é uma alternativa contra o Bolsonaro, ele deixa de dizer um detalhe muito importante. É uma alternativa pela direita. E é uma alternativa que não consegue, inclusive, se colocar nesse espaço diante do acirramento da disputa e, bom, da polarização que existe hoje entre a esquerda com Lula e a direita com Bolsonaro. Mas a tese de Ciro é muito curiosa, porque, na opinião dele, contribui para que nós tenhamos um segundo turno qualificado a sua disputa. Sabe por quê? Porque em certo momento do, entre muitas aspas, debate, ele expressa com muita franqueza aquilo que ele está querendo fazer. Ser uma alternativa pela direita ao Bolsonaro contra Lula no segundo turno. É isso que ele disse, tirando a parte de ser a alternativa da direita. Mas ele disse que está construindo, né, um caminho em que ele possa estar no segundo turno, atenção, não contra Bolsonaro, mas contra Lula. E isso, gente, tem que ficar muito nítido. E talvez seja, entre outras questões que surgiram desse, entre muitas aspas, debate, questão
Mais importante, ou uma das mais importantes, o Ciro Gomes hoje se comporta e age como um agente de setores da direita contra o programa que nós estamos construindo. Evidentemente que o programa está sendo construído, tem suas contradições, tem suas limitações, mas existe entre todos e todos nós, do campo democrático, popular e de esquerda, a compreensão de que nós temos que derrotar Bolsonaro, a extrema-direita e o bolsonarismo. E para isso a gente tem que derrotar o programa dos caras. A gente está enfrentando uma disputa imensa do nosso lado, seja por conta da federação com o PV, seja por conta da indicação do Alckmin como vice. E, convenhamos, o desafio é muito grande. Não dá para a gente ficar escutando gente como o Ciro Gomes falar baboseiras como a que ele falou e dizer que isso contribui para que a gente possa derrotar Bolsonaro, a extrema-direita e o bolsonarismo. Até porque a tese também de Ciro é a de que ele é tanto uma alternativa pela direita contra Lula e o PT, que ele chega a dizer que, se ele não for candidato, o Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno. Olha só, o que isso quer dizer? Quer dizer que os votos que o Ciro hoje tem e está disputando são os votos que vão para a direita. É por isso que a gente começa a edição de hoje reforçando a importância da disputa das ruas, como sempre temos falado, para poder ganhar nas urnas em 2 de outubro, tem que ganhar nas ruas, e esse debate tem que ser feito. Porque tem muita gente que pode, de fato, achar que o que o Ciro falou tem algum sentido, quando não tem. Toda a direita que não está com Bolsonaro dificilmente virá para apoiar Lula. Tem gente que acha mesmo que tem um setor da direita limpinha, cheirosa, que é democrática e contra o Bolsonaro, vai votar no Lula. Gente, isso é esquecer o que essa mesma turma fez em 2018. É a mesma turma que, em 2018, votou contra o Haddad, contra o PT e elegeu o Bolsonaro, e que tem pleno acordo com o seu programa. A direita, portanto, sabe o seu caminho. A gente também tem que saber o nosso. E é por isso que encerro esse comentário inicial, reforçando o mesmo que foi dito pelo Gregório do Vivier. Aos eleitores do Ciro, se é que tem algum que nos escuta, põe a mão na consciência e vamos votar 13 no dia 2 de outubro. E pessoal, a gente começou a preparar a edição do podcast de hoje um pouco mais cedo. E acontece que, ao longo do dia, apareceu uma novidade. E ela é o anúncio feito pelo pré-candidato à presidência pelo PSDB, João Dória, da sua mais nova desistência. Mais nova porque o Dória já tinha tentado desistir lá em março, mas voltou atrás. Manteve a pré-candidatura e agora volta a retirar oficialmente. Segundo ele, com muita dor no coração. Bom, o motivo é que nem mesmo seu próprio partido, PSDB, tem acordo em torno da sua candidatura. E o anúncio se dá com o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, dizendo que o PSDB, Cidadania e MDB devem caminhar juntos e, possivelmente, em torno da candidatura de Simone Tebet, que passa a ser, portanto, mais um nome da chamada Terceira Via. Terceira Via, como a gente começou falando aqui no início do podcast, na verdade, é uma segunda via pela direita. E é a mesma faixa que está correndo neste momento também o Ciro Gomes. Na próxima edição do podcast, a gente volta a comentar, porque nesta terça-feira está programada um anúncio por parte desses partidos sobre o nome que eles vão apresentar oficialmente. A ver qual será o resultado. E dito isso, pessoal, a gente vai escutar agora a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, que falou na semana passada no programa Antivírus sobre a Assembleia Geral da Federação Brasil da Esperança, que reúne o PT, o PCdoB e o PV. Teve a Assembleia Geral que elegeu a Executiva Nacional da Federação, que a Natália também faz parte a partir de agora. Esse informe foi feito no programa Antivírus, que por uma razão absurda foi censurado no YouTube por conta do seu título, que se referia a golpe. Está disponível na íntegra no podcast do Página 13, do programa Antivírus, e a gente traz aqui o trecho em que a Natália faz o informe relativo à Assembleia Geral da Federação. A federação, que foi formada pelo PT, PCdoB e PV, fez a primeira reunião da sua Assembleia Geral, que é como se fosse uma espécie de diretório nacional, né? É a direção mais ampliada
da federação que o PT está fazendo parte. A reunião tinha como pauta única a eleição da Comissão Executiva Nacional da Federação, né, os nomes foram indicados pelos 3 partidos, a partir dos critérios estatutários que foram estabelecidos. Os 3 presidentes dos partidos têm assento nato na executiva, né, conforme o estatuto também, então Gleisi pelo PT, Pena pelo PV e Luciana pelo PCdoB. E aí eu vou dizer aqui quem são os nomes que vão compor a executiva nacional da federação, além dos 3 presidentes que eu acabei de dizer. Então, pelo PV, são 2 nomes, Reinaldo Nunes e Eduardo Brandão. Pelo PCdoB, também 2 nomes, Walter Sorrentino e Renildo Calheiros. E pelo PT, 11 nomes, isso na executiva, né? Vão ser os seguintes: Joaquim Soriano, Henrique Fontana, Natália Sena, que sou eu, Maria do Rosário, Luiz Eduardo Greenhalgh, Gleide Andrade, Zé Guimarães, Gilmar Tato, Anne Moura, Washington Quaquá e Romênio Pereira. Então, esses que eu acabei de ler, mais os 3 presidentes dos 3 partidos, são os 18 nomes que vão estar na Comissão Executiva Nacional da Federação. A Assembleia Geral, que é o fórum que se reuniu nessa terça-feira, é um fórum maior, tem 60 integrantes. Tem como competências aprovar e alterar o estatuto e o programa da federação, adotar resoluções e regulamentos genéricos, né, aprovar resoluções sobre política de alianças com outros partidos e outras federações, eleger quem serão os membros da Comissão Executiva Nacional, que no caso foi o que foi feito na reunião dessa terça, né, bem como designar as funções dos membros, decidir pela admissão de novos partidos na federação. Então, essa é inclusive uma crítica que a gente fez na época do debate do estatuto, que a própria federação estava com poderes de admitir novos partidos na federação, isso é uma competência da Assembleia Geral, além de ratificar pedido de exclusão de partidos associados, decidir pela extinção ou dissolução da federação, né, aprovar o orçamento, apresentar relatório de finanças e julgar recursos interpostos contra decisões da Executiva Nacional. Então, de uma forma geral, o que eu li agora são as competências da federação conforme o estatuto, né, da Assembleia Geral da Federação conforme o estatuto, e outras deliberações vão caber aí à Executiva Nacional. O estatuto também explicita um pouco isso. A reunião começou com uma saudação dos 3 presidentes, que fizeram uma saudação breve à formação da federação e o processo que envolveu essa formação. Depois foi feita a homologação dos nomes indicados por cada partido para compor a executiva, que são os nomes que eu acabei de falar. Então, é um procedimento formal que cabe à Assembleia realizar. O advogado, que na prática foi quem secretariou a reunião, que é o Christian, ele informou que a Assembleia Geral deveria se reunir de novo nas próximas semanas, necessariamente para deliberar sobre alguns assuntos, e convenhamos que é um sinal dos tempos, né, caber a um assessor jurídico secretariar uma reunião dessa importância, inclusive tendo que responder algumas perguntas básicas vindas de pessoas que supostamente decidiram por formar a federação. Mas, enfim, o companheiro Christian, que estava secretariando a reunião, informou que nas próximas semanas a Assembleia Geral se reuniria mais uma vez para deliberar sobre as funções de cada integrante na executiva, né? A executiva é organizada em algumas funções, então vai ter presidência, primeira vice-presidência, segunda vice-presidência, que são os cargos que vão se alternar entre os presidentes dos partidos, e além disso vai ter uma secretaria-geral, uma secretaria de administração e finanças, uma secretaria de comunicação, uma secretaria jurídica, uma secretaria de coordenação eleitoral, uma secretaria de coordenação legislativa, porque vamos lembrar que as bancadas atuam conjuntamente em todos os níveis, uma secretaria de coordenação regional, uma secretaria de assuntos institucionais, uma de articulação com os movimentos sociais e sociedade civil e, por fim, secretárias ou secretários executivos, que seriam as 6 vagas, para além das funções específicas que eu
acabei de dizer. Então, a Assembleia Geral vai se reunir para definir as funções de cada integrante da Executiva, vai se reunir também para aprovar uma resolução sobre os procedimentos eleitorais, tem um prazo até o dia 3 de junho para isso, então deve se reunir antes dessa data, é um prazo legal junto ao Tribunal Superior Eleitoral, e também precisa se reunir para aprovar uma definição sobre o funcionamento parlamentar. Lembrando que a estrutura da federação, né, contém a Assembleia Geral e a Comissão Executiva Nacional, que são esses dois órgãos nacionais que eu expliquei aqui como é que vai funcionar, e que nessa reunião se formou, né, a Comissão Executiva Nacional, e que uma das funções da Comissão Executiva Nacional é que a Comissão Executiva Nacional poderá criar comissões provisórias estaduais, distrital ou municipais, bem como estabelecer sua composição, competências, poderes e atribuições, né? Isso está no artigo 9º do Estatuto, como uma das competências da Executiva Nacional, de criar comissões provisórias, na prática, em todos os locais do país, né? A gente foi contra essa previsão no Estatuto, né? Seja por ser algo novo, que ainda não sabemos ao certo, né, como é que vai funcionar, seja pelas polêmicas em torno da adoção dessa prática de sair criando comissões provisórias da federação, a gente não sabe ainda como nem se isso vai ser mesmo implementado, mas é algo que, como a gente disse lá atrás, pode vir a trazer bastante problemas organizativos para o funcionamento do partido no cotidiano nos estados e municípios, né? Em seguida, como eu já disse, teve uma rodada de dúvidas, né, sobre o funcionamento da federação, e nessa rodada de dúvidas, na reunião da Assembleia Geral, né, nessa rodada de dúvidas, participaram quase que exclusivamente os integrantes indicados pelo PT. E aí foram tiradas várias dúvidas, como, por exemplo, vamos ter um secretário-geral? Como vai ficar a atuação das bancadas nos estados? E a coisa principal que foi perguntada foi acerca da composição das chapas, no caso de agora, para deputado federal e deputado estadual, e o cumprimento de cotas pelos partidos e pela federação. Esse foi o principal debate a partir das dúvidas que foram colocadas, né? Pelo que foi possível entender na reunião, tem quem defenda que a cota possa ser cumprida exclusivamente pela federação e não pelos partidos. Isso permitiria, por exemplo, que o partido que indicar uma única candidatura indique um homem. Na prática, a gente sabe que isso pode significar que o PT sozinho cumpra em vários lugares as cotas pela federação. Sobre isso, o advogado que secretariou a reunião, o companheiro Christian, ele informou que tem uma consulta feita ao Tribunal Superior Eleitoral, que está pendente de análise, e essa consulta trataria justamente das situações onde cabe ao partido indicar apenas uma candidatura. Então, isso está em aberto, ainda não tem uma orientação explícita sobre isso, uma orientação certa, né? E quando isso for esclarecido, a gente vai comentar o resultado, né, da consulta e da orientação política que for dada a partir disso, né? Mas eu queria adiantar aqui que sobre isso, a posição do Diretório Nacional do PT, e que é também a nossa posição, é de que nenhuma movimentação, nenhuma operação pode ser feita por integrantes do PT no sentido de estabelecer qualquer regra que retroceda no que diz respeito às cotas nas chapas, né, que devem ser cumpridas pelos partidos. Então, esse é um pouco do informe que eu queria trazer aqui do que aconteceu na reunião dessa Assembleia Geral. Não foi uma reunião que fez nenhum debate político, né? A pauta, como eu disse, era exclusivamente montar a Comissão Executiva Nacional da Federação, e aí os parcos debates que aconteceram foram mais no sentido de dúvidas, como eu comentei. Esse foi o informe da companheira Natália com relação à eleição da Executiva Nacional da Federação Brasil da Esperança. E, pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Ian Ribeiro, que é militante do PT no Rio de Janeiro e atualmente integra a Executiva Nacional da JPT. E falar para a gente as mais recentes informações, o que está acontecendo na JPT Nacional. Fala, companheirada do podcast. Aqui quem fala é Ian Ribeiro, faço hoje parte da Executiva Nacional da Juventude do PT. Estou aqui para dar um repasse de que esta semana a gente está encerrando a rodada de encontros da Juventude do PT para iniciar o debate do plano de governo. Ainda teremos um grande encontro da Juventude do PT do Brasil inteiro para fazer esta discussão. Nós tivemos reuniões da região sul, da região sudeste, Nordeste 1, Nordeste 2 e Centro-Oeste. Encerraram agora no domingo com o encontro da região sudeste.
foram debates muito qualificados, em que se debateu muito, mas acho que ainda tem muito a ser acumulado. Precisamos ainda que a juventude consiga elaborar uma grande proposta, de fato, de políticas públicas para o presidente Lula, para a gente ter esse projeto de campanha. Valeu, Ian. Obrigado, companheiro. E, companheirada, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa que é feito totalmente por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes do PT, espalhados por todo o país, e que circula toda segunda e sexta-feira. Se você tem acompanhado o podcast, tem interesse de que ele circule mais, ajude a divulgar, fala com a gente, manda sugestões de temas e pautas. E, bom, quem quiser também pode participar com a gente. Só entrar em contato. Sigamos na luta, fora Bolsonaro, Lula presidente e até mais.